cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos cruzmaltinos e cruzmaltinas espalhados de norte a sul do nosso país. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Não se inscreveu? Se inscreva, deixe o seu like, né, compartilhe o nosso vídeo e também se inscreva ou deixe também o seu dislike. Já peço para você acompanhar nosso vídeo até o final, muitos assuntos importantes. Pegou fogo, né? Ontem, ou no caso, é isso mesmo, ontem o Vasco entrou com uma ação no STJD sobre a situação ali envolvendo o mando de campo do segundo jogo da Copa do Brasil. O Corinthians também entrou na parada, né? Só que o pau tá atorando. Ontem o Vasco e o Corinthians incendiaram a parada. Aí hoje, né? Isso mesmo, hoje, tá? Tivemos aí mais gente colocando querosene nessa fogueira aí, né? Com direito a elogio, a CBF e tudo. Vamos falar também sobre Vasco e Juventude, Vasco e Atlético Mineiro, sobre Outubro Rosa e o nosso basquetebol, nosso R10 Skol Vasco da Gama. Então, bora lá que tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Agora, meus amigos, falando então com você aqui direto reto sobre a situação do mando de campo da Copa do Brasil, tá, gente? Olha só, o Atlético Mineiro, agora no finzinho da tarde pro início da noite, criticou, olha a diretoria do Atlético colocando as manguinhas de fora, minha rapaziada, criticou o pedido do Vasco e do Corinthians, né? Ah, por que isso? Por que aquilo? Porque o Galo é coitadinho. Aí falou assim, contraria a ética e o fair play. O engraçado é que a ética e o fair play só está sendo aplicado a favor desses caras, né? Por quê? Porque o Vasco nas quartas de finais teve que jogar com o Jean Davi, com o Puma Rodrigues. A gente falou sobre essa situação, o Pedrinho falou, hoje o Pedrosa também falou, tá na boca do vascaíno essa situação. O Vasco jogou as quartas de finais com o Puma Rodrigues chegando num dia, o Jean Davi chegando às vésperas do jogo ali. Foi aquele negócio, desce do avião, corre, toma um banho e viaja com o elenco. Viaja não, pega o ônibus para ir pro estádio. Um negócio meio que assim, sabe? Aí com o Vasco pode, com eles é esse mimimi, é essa patifaria, né? E o Galo meteu esse papinho de maluco aí pra cima de todos nós. É mole? Dá pra aguentar? Dá pra acreditar numa situação dessa, meus amigos? Isso é uma piada, né? É uma vergonha, né? Ferindo totalmente a isonomia da competição. Então, olha só, dentro dessa situação, o Paulo Salomão se pronunciou ao vivo hoje à tarde no programa Sport TV, ali comandado pelo André Rizek, deu aquela audiência, porque tá dando pano pra manga esse assunto. Paulo Salomão falou ali, eu tô com um videozinho, um trechinho, para colocar para vocês, de quase 3 minutos do nosso vice-presidente geral do Vasco da Gama falando, né? Ele que é diretor jurídico do Vasco, é vice-presidente geral, ou seja, só está abaixo do Pedrinho. Ele falou sobre a situação e quero colocar também o Pedrosa falando sobre o que eu acabei de falar, que o Pedrinho já falou, a gente já vem falando, que é sobre, para eles é uma regra, para nós é outra, e outra, né? Até pelo regulamento da competição, os caras querem mandar num jogo que não é de mando deles, né? Quer dizer, a Federação Mineira não tem nada a ver com isso. Correto? Para a emissora também não tá ficando maneiro isso aí. Correto? Pois é, e aí os caras estão querendo mandar na casa dos outros. É isso que está acontecendo. Então, olha só, vou colocar esses dois vídeos, Paulo Salomão e Pedrosa, para vocês acompanharem. Caso um deles ou os dois não apareça para você na sua tela, porque a gente tomou um direito autoral e aí foi necessário a gente retirar. Do contrário, acompanhe, que eu já volto, que tem mais coisa pegando fogo nesse assunto para a gente falar. Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde ao público do Sport TV. É sempre um prazer falar com vocês, esclarecer as questões tanto da Justiça Desportiva quanto do Vasco. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o Vasco recebeu a informação, a notícia com bastante surpresa
e bastante indignação, uma vez que essa mudança, apesar da CBF ter mandado um ofício ao Vasco indagando sobre essa possibilidade, o Vasco, de maneira muito incisiva e imediatamente entendia que essa mudança seria muito ruim, não só ao Vasco da Gama, como também para a competição, para o calendário, para o futebol brasileiro, razão pela qual a gente entendeu pela manutenção da data, até porque, como a gente sempre disse, o Vasco ele não quer ser beneficiado, nunca quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. E essa mudança, ela, no entender do Vasco, ela é prejudicial não só ao Vasco, como eu disse, como também ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro como um todo. O Vasco já, e a justificativa seria porque a partida era muito próxima à data FIFA, e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco se deparou com uma situação exatamente idêntica a essa. 2 dos nossos atletas foram convocados, um para a seleção uruguaia e um para a seleção chilena. Tiveram que fazer uma logística, voar de madrugada para que pudessem estar presentes no dia seguinte no jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, a gente entende que essa mudança é injustificada. A gente respeita muito as instituições, mas por isso até que ingressamos na Justiça Desportiva, acreditando que essa mudança ela não deveria ocorrer. Uma vez que o calendário ele já tinha sido divulgado, essas datas elas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração feita pela CBF, razão pela qual a gente não só protestou perante a CBF, como também buscou as instâncias da Justiça Desportiva. Existe uma situação da data FIFA, vai ocorrer uma data FIFA antes desse segundo jogo da Copa do Brasil, como ocorreu nas quartas de final. E nas quartas de final, por exemplo, o Jean Davi e o Pubita, que foram convocados, chegaram na madrugada do jogo lá em Curitiba para poder jogar. E o que a CBF está tentando fazer por pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro, que vão ter jogadores convocados, é que essas datas sejam postergadas para que esses jogadores não cheguem na mesma situação. Mas espera aí, o calendário do futebol brasileiro está projetado. Outros times foram prejudicados da mesma forma. O Vasco é um deles. Foi exatamente a mesma situação idêntica. E aí, do nada, a CBF, a pedido de 2 times, são 4, é semifinal. Para mim, democracia ou é maioria ou todo mundo concorda. Quando você tem uma decisão que só atende 2 times de 4 semifinalistas, você está tendo uma decisão completamente única, monocrática da CBF. E ela resolve mudar essa data, prejudica o calendário dos clubes, prejudica inclusive o Campeonato Brasileiro, porque tem clubes que vão ter uma mudança de logística e mudança também de planejamento para o Campeonato Brasileiro, porque a rodada do Campeonato Brasileiro vai ser adiantada, e aí os jogos da Copa do Brasil vão para o sábado e domingo, 19 e 20 de outubro, se não me falha a memória. Então assim, o que o Vasco reclama peraí, nas quartas de final eu tive que jogar prejudicado. Agora que os outros times vão estar numa situação de igualdade, agora vocês vão trocar a data? Então para mim é um claro favorecimento aí ao Flamengo, ao Atlético Mineiro, que tem o direito de pedir, tá no direito deles de defender seus interesses, mas a CBF jamais poderia ser conivente com essa situação, e foi conivente não só mudando a data, mas também prejudicando e passando por cima da opinião do Vasco e da opinião do Corinthians. Porque vale lembrar também, não é só no âmbito esportivo não, tá, Fernanda? Tem gente que se preparou desde que saiu as datas para poder vir para o Rio de Janeiro para assistir o jogo. Perde dinheiro, falha com o torcedor, falha com o calendário, falha com os times, muda a logística, e tudo isso pelo sucateamento que novamente a CBF continua fazendo no calendário do futebol brasileiro. Se o calendário é ruim assim, a culpa é da CBF. Aí do nada ela quer mudar o calendário para poder beneficiar 2 times? Me desculpa, isso para mim é completamente equivocado. Bom, vocês viram, né? O Paulo Salomão tá confiante na justiça, ele que é jurista, né? Ele é um camarada ali, né? Eu não sei nem falar a palavra correta, não sei nem se é jurista. Sei que ele é advogado e é dos bons, né? É cachorro grande, vamos dizer assim. Todo respeito, é claro, né? O nosso querido Paulo Salomão. E aí também, né? O Pedrosa, né? Que eu particularmente eu tinha muita ressalva em relação a ele, sobretudo em relação
a dona 777, mas é uma coisa que ficou lá atrás. Por enquanto essa situação tá ali quieta, vamos deixar isso aí para outro dia, né? Quando chegar a hora de a gente falar de 777 a gente fala. Fato é que o Pedrosa defendeu o Vasco e eu achei bacana. Fez bonito no SBT Rio, né? Vocês puderam, se não teve corte, né? Vocês puderam observar. Sabe o que aconteceu, gente? Aí agora no início da noite dessa terça-feira, meus amigos e meus irmãos, sabe o que aconteceu? Não sabe? Então vai ficar ciente agora. Se já sabe, vai ficar chateado junto comigo, né? É porque o São Paulo, né? O São Paulo, não, chateado não, nesse caso vai ficar, isso mesmo, chateado. Vou falar do São Paulo não, calma, né? O São Paulo não, desculpa, gente. Sabe o que eu quero falar agora? Do Urubu. O Galo criticou, né? Falou que contraria a ética do fair play. Aí o Urubu, sabe o que o Urubu fez? Passou o pano bonito pro que o Galo falou e ainda elogiou a CBF, tá, gente? Calma que mais tarde ou mais cedo, ou seja, no nosso próximo vídeo, na nossa programação, no Madruga Vasco, eu vou trazer isso tudo tintim por tintim. Vamos ler reportagem, vamos mostrar aqui, vamos dar na emenda dessa turminha aí, né? Esse bando de patati e patatás aí que tá se aparecendo aí, aproveitando seus 5 minutinhos de fama. Fato é que, então, o Galo criticou o Vasco em nota. Coitadinho do Galo. O Galo tá bom é pra ir pra panela, porra. O Galo tá bom é pra ir pra panela, é pra ser cozido. Na moral, eu não gosto nem de ficar falando em véspera de jogo, mas esses caras estão querendo, mano. Estão querendo. Eu peço a Deus que Deus abençoe nossos jogadores, que os caras entrem com sangue no olho amanhã contra o Atlético Mineiro e dê-lhe uma sacolada. Não sei, sacolada que eu falo não é goleada não, mas pelo menos 2-0 ali, ó, seria lindo. Seria lindo, mas não sei, o jogo é jogado, né, gente? Mas isso tá deixando a gente torcedor e tomara que esteja deixando os jogadores também naquele pique pra gente fazer um partidaço amanhã, né? Porque até o Urubu do outro lado também tá fazendo essa paradinha. Aí é o seguinte, no início da noite dessa terça-feira, tá? A diretoria do São Paulo se manifestou a favor, tá? A favor do Corinthians, né? Ou seja, junto ali com a federação, porque a Federação Paulista, isso mesmo, a Federação de Futebol de São Paulo, ali do estado de São Paulo, Federação Paulista, tá a favor do Corinthians, tá? Está a favor do Corinthians, né? E critica também a CBF. O São Paulo também parece que está entrando na parada, está indignado também ali. Por quê? Por que isso? Porque está com dó do Corinthians? Não. São Paulo também está sendo prejudicado, que se tudo isso for mantido conforme está agora, o São Paulo não vai poder mandar o seu jogo no Morumbis. Tá? Não vai poder por questão de conflito de datas, e aí que é o jogo contra o Vasco. Aí vai ter que jogar em outro estádio. A diretoria de São Paulo já não gostou nada. Então a diretoria de São Paulo já está junto com o Corinthians no automático, obviamente, acaba estando junto com o Vasco também, e a Federação Paulista também está apoiando o Corinthians. Ou seja, olha o tapa na cara, né? Tem até uma música aí da molecada aí, né? Olha um tormentel, um tapa na cara, poucas ideias, vergonha pra mídia. Porque é poucas ideias pra essa turma, é uma vergonha pra mídia. É uma vergonha pra mídia, porque o Urubu vai jogar fora de casa, né? Quer mandar na casa do Corinthians, quando o Corinthians e a Federação Paulista não estão de acordo, sendo que o próprio regulamento prevê que essa mudança é passível apenas se a federação quiser e se o clube quiser e também a emissora detentora dos direitos de transmissão. Então, assim, é uma verdadeira patifaria esse futebol brasileiro. Esses senhores aí, esses cartolas do Atlético Mineiro e do Flamengo deviam tomar vergonha na cara, deveriam aí ser mais honestos, se olharem no espelho, né, com todo o respeito, mas eu vou ter que falar. Esses cartolas têm que deixar de ser hipócritas. Eles são hipócritas, porque a coisa quando é para eles pode, ou quando é pimenta do olho dos outros é refresco. Quando chega na hora de fazer igual para a balança ficar ali da justiça equilibrada, equiparada para ambos os lados, o discurso muda, a situação vira, aí não pode, aí não é legal, não, meu jogador, a data FIFA, tá bom, beleza, só porque o Vasco não tem jogador na seleção brasileira quer dizer que a porcaria da CBF então não vai apoiar o Vasco. É isso mesmo, porque o Vasco, beleza, não tem hoje jogador na seleção brasileira, há pouco tempo tinha aí o nosso goleiro Léo Jardim, tomara que não vá mesmo, essa porcaria de seleção brasileira. O que eu quero dizer é o seguinte, só que o Vasco tem jogador que, na data FIFA, tem jogador de seleção do Chile que joga no Vasco, tem jogador da seleção do Uruguai que joga no Vasco, possivelmente até mesmo do próprio Paraguai, que é o caso do Robert Roas, que não vem jogando, não vem sendo convocado, mas é outro que há pouco tempo também era convocável, entre outros nomes.
sabe? Então, assim, é muita hipocrisia da duplinha aí, Atlético Mineiro, né, e Flamengo, né? Como sempre, patati e patatá. Aqui no Rio de Janeiro, o patati e patatá que eu chamo é Flamengo e Fluminense, é a duplinha Fla-Flores, né? Pra mim é patati e patatá aqui no Rio de Janeiro. Agora, já que o Flamengo também tá envolvido nessa polêmica aí, regional aqui do nosso estado do Sudeste, pegando Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aí levando lá pra Minas, então lá em Minas tem o patati também, né? Que agora é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tá dando uma de patati junto com o Flamengo, que é o patatá, né? Então, assim, ó, tá feio, ó, já estão, ó, rachando a cara, como diria minha rapaziada, ó, estão rachando a cara. A verdade é essa, tá, gente? Deixa eu falar com vocês aqui agora sobre o jogo, né, de amanhã, o primeiro jogo dessa decisão da semifinal da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Vasco, 7h15 da noite na Arena MRV, tá, gente? O Vasco não conta com o atacante David, como vocês já sabem, ele sofreu o rompimento do seu ligamento cruzado anterior, com isso vai ficar de 8 a 10 meses fora dos gramados. A transmissão dessa partida fica a cargo do Sport TV, Premier e Amazon Prime, tá, gente? Só para vocês ficarem ligadinhos aí nessa parada, nessa situação. E agora, né, o Rafael Paiva aí deve estar aí nessa noite de terça, de hoje para amanhã, terça para quarta, véspera de jogo de decisão na Copa do Brasil. Rafael Paiva deve estar queimando alguns neurônios, né? Deve estar pensando, quem é que eu coloco na zaga, né? Mantém a mesma dupla, o Maicon volta pro time, não volta. Eu deixo o Puma na lateral direita, eu coloco o Paulo Henrique, faço a dobradinha de novo. Não faço isso, né? Por exemplo, quem vai jogar, por exemplo, ali na vaga, na ponta esquerda, eu avanço o Coutinho para jogar na ponta esquerda, eu inverto o Emerson Rodrigues para a esquerda, trago de volta para a equipe o Ryan, não sei, tô só perguntando uma conjectura, tá, gente? Eu entro com o Matheus Carvalho no meio campo como titular, ou eu entro com o Juan Esforza? Porque hoje temos aí o Lion Hugo Moura, né? O Hugo Lion, né? O Hugo Moura é o nosso leão aí no meio campo, não errou nenhum passe no último jogo, no meio campo ele é incontestável. Por exemplo, o Coutinho entra como titular, começa no banco, o Dimitri Payet, Coutinho e Payet, dá pra jogar, não dá pra jogar, ou seja, Rafael Paiva deve estar queimando muito neurônio, porque o Vasco aí, de certa forma, tem um pouco de dúvida ainda no setor defensivo, tem um ponto de interrogação no meio campo e tem uma situação no ataque que é apagar um incêndio, né, resolver uma lacuna ali. A gente tinha o Adson se lesionou, passou por cirurgia, agora o David também se lesionou, vai passar por cirurgia, né? E só que a situação do David foi assim, na antevéspera do jogo, né? Ele se machucou na quinta e o jogo era se machucou no domingo e o jogo é na quarta, né? Então, assim, praticamente menos de 72 horas ou um pouquinho mais, 72 horas antes do jogo. Então, como é que você tapa um buraco desse, apaga um incêndio desse, né? Pra colocar alguém ali pra jogar na ponta. Como eu falei, você pode colocar o Payet, você pode colocar o próprio Coutinho jogando ali, fazendo o lado esquerdo, e pode colocar o Maxime Domingues junto com o Coutinho, né, já que o Payet não recompõe tanto. Se não quiser colocar Payet e Coutinho, você pode inverter o Emerson Rodrigues, você pode entrar com o Jean Davi, agora que eu lembrei do Jean Davi, só que para mim o Jean Davi não é opção, na minha humilde opinião. Não acompanhei o treinamento do Vasco, para ser sincero, não estava lá na capital Belo Horizonte, na Toca da Raposa, para ver, mas o jogo mostrou no último jogo, o Jean Davi, na minha opinião, pelo jogo, ele não deve ser titular, pelo que eu vi no jogo de domingo, foi muito mal, correu, se entregou, ajudou a marcar ali, coisa e tal, mas até mesmo marcando não é aquele cara especialista no assunto, e com a bola no pé deixou a desejar, só que a gente não sabe como ele treinou, né? Só para reiterar, mas assim, tem todo esse ponto de interrogação. O Rafael Paiva vai ter que aí debulhar essa parada, essa madrugada inteira. É perigoso o homem passar a madruga aí, sentado ali na sua escrivaninha ali no hotel, com a xícara de café, com prancheta, 2 auxiliares, um de cada lado, e agora é o jogo da década do Vasco, que eu tô vendo o Vascaíno falando que é o jogo do ano. Tô vendo o Vascaíno falando que é o jogo aí mais importante nos últimos anos. Na minha opinião, esse jogo do Vasco é o jogo mais importante na década. Porque a última vez que o Vasco jogou uma semifinal de Copa do Brasil lá atrás foi quando o Vasco foi campeão lá em 2011. De lá pra cá, a gente caiu aí em oitavas, quartas, caímos em terceira fase, né? Dessa vez chegamos na semifinal. E outra coisa, ganhamos só o bicampeonato carioca, mas não se compara um campeonato carioca com a Copa do Brasil, não tem comparação. Depois foi campeonato brigando para não cair e campeonato brigando para subir da Série B para a Série A. Então, colocando tudo isso na balança,
tá? Na minha opinião, uma semifinal de Copa do Brasil contra um Atlético Mineiro, quando você tem do outro lado da chave, podendo pegar numa final um Flamengo ou Corinthians na grande final da Copa do Brasil, então sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é o jogo mais importante na década do Vasco da Gama. Então Rafael Paiva deve estar ali com os neurônios, né, a mil. Gente, dito isso, ainda falando de jogo pro próximo sabadão, os ingressos para esse jogo estão esgotados, tá, gente? Isso mesmo, estão esgotados em poucas horas, ingressos esgotados, teremos colina cheia, casa cheia diante o Juventude no próximo sábado em São Januário, hein? Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo Alan Pereira, ele que também é daqui do sul do estado do Rio de Janeiro. Valeu, Alan, obrigado, tamo junto, viu, pela força aí, pela aquela moral que você sempre fortalece o amigo. Deixa eu falar com vocês aqui, galera, agora sobre o Outubro Rosa, tá? Isso mesmo, né? Como todos nós sabemos, já é uma coisa tradicional aqui no Brasil todo ano, né? No mês de outubro é um mês aí, Outubro Rosa, como eu acabei de mencionar, fazendo menção, né, à campanha de prevenção ao câncer de mama. Com isso, o Vasco tá sempre lançando ali camisas, né? Independentemente do fornecedor de material esportivo, tá sempre lançando camisas, fazendo menção ao Outubro Rosa. O Vasco tá lançando a capa, tá lançando essa camisa belíssima que você acompanha na sua tela, lembrando que parte do valor dessa camisa é destinado, né, para o tratamento de situação no câncer de mama e também aí para a campanha, né, de prevenção a essa situação que é bem séria, é bem importante aí, a conscientização. Agora, gente, mudando de assunto, eu quero falar com vocês sobre o nosso R10 Score Vasco da Gama, que entrou em quadra, isso mesmo, a bola subiu nessa terça-feira, o Vasco jogou ontem contra a equipe do Caxias do Sul, estávamos perdendo, buscamos a virada, ganhamos de 83-79, se eu não me engano, no apagar das luzes, né? E o Vasco entrou em quadra novamente nessa terça-feira, a bola subiu para enfrentar a equipe do KTO Minas, isso mesmo, gente. E mais uma vez deu Vascão, deu bacalhau, o Vasco venceu de 92-90, apertadinha ali no limite, deu Vascão, vencemos mais uma, né, na segunda partida aí, nesse torneio de abertura da temporada do Novo Basquete Brasil, 24-25, então meus parabéns aos nossos atletas do R10 Score Vasco da Gama. E olha só, gente, o Vasco anunciou também no dia de hoje um novo patrocínio, tá? Isso mesmo, a marca de azeite Olive, tá? Firmou aí acordo com o Vasco para a temporada 24-25. Os valores não foram divulgados ainda, gente. Só nesse momento aqui uma atualização, tá? Peguem a visão, prestem atenção. A atualização aqui, eu falei agora há pouco, né? Que estavam aí mais de 11 mil ingressos vendidos. Pois bem, porém, todavia, entretanto, agora não tem mais. Acabou. Isso mesmo, ingressos esgotados aí para o jogo do próximo sábado em São Januário, Vasco da Gama e Juventude. Então, meus amigos, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês do nosso gigante. No nosso próximo vídeo, né, a gente faz sempre no finzinho da noite para o início da manhã, no caso da madrugada aí, no caso hoje, né, de terça para quarta, com o nosso Madruga Vasco. Então, mais notícias no nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!